Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de junho. Assim sendo, primeiramente quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, desde que sejam inteiros, valor mínimo de transação de apenas 10€ e condições válidas para volumes mensais até 100.000€. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que existe uma taxa de conversão de 0,50%, no entanto, por esta mesma razão é que agora tenho uma conta em dólares. Por isso, tal como podes ver neste momento, estou com esta conta em dólares, que neste momento estou em prejuízo aqui na Adobe e na Starbucks, mas eu comecei com esta conta em euros que pronto, já paguei várias vezes a taxa de conversão e pronto, agora pode ser evitado, porque agora podemos ter uma conta em dólares. No entanto, podes ver que as minhas melhores posições é aqui da Nvidia, com 635% de lucro, depois temos a Micron com 186%, mas por acaso aqui na Meta até temos com mais lucro de 304%. Pronto, e depois por aí fora, mas as piores posições neste portfólio, estamos aqui a falar da Intel, que tem um impacto de 132% e a Tesla de 78%. Por isso, aproximadamente, estas duas posições dão aqui um prejuízo de 210, sendo estas as piores. O resto já é mais, digamos, tranquilo. Pronto, assim sendo, aquela ação que eu tenciono adquirir, na verdade, este episódio vai ser diferente porque eu não vou realmente adquirir, porque eu acredito que o seu valor justo seja inferior. Por isso, o que eu tenciono fazer é colocar uma ordem limitada para aquele valor que eu considero que seja, pelo menos, o suficiente para eu adquirir a mesma, porque neste momento eu não considero que seja aos melhores valores, por isso eu poderia sim adquirir outra. No entanto, o que eu tenciono fazer é alocar aquele dinheiro que supostamente iria adquirir esta empresa, para então colocar uma ordem limitada e estar esse dinheiro guardado para quando atingir esses valores, então adquirir. Que é qual? É aqui a Nike, ou seja, o seu relato dos ganhos seria aqui dia 27 de junho, penso que ainda não esteja confirmado, acho eu, mas em princípio vai ser 27 de junho, depois do mercado fechar, ok? Por isso, maioritariamente o relato dos ganhos tem sido positivo, temos aqui apenas em termos de earnings per share 3 vezes, que foi pior que o esperado, mas maioritariamente tem sido positivo. E mesmo em termos de rendimentos, year over year, foi apenas 5 vezes dentro destas todas. Agora, em termos de análise técnica, o que é que podemos ver? Podemos ver que maioritariamente tem sido uma empresa estável, ou seja, que está acima do SMA, com time frame diário, isto durante um grande período, sendo que houve aqui uma exceção, na pior altura do Covid-19, em março de 2020, mas após 2 anos, sensivelmente, ou seja, março de 2022, este aqui, ou seja, aqui no SMA já não ganhava o tal suporte que nós procurávamos, por isso perdeu a estabilidade que nós gostaríamos. Isto é um aspecto negativo, ou seja, antes de ganhar suporte no SMA, tem estado a oscilar. Por isso, neste momento, o que é mais sólido é aqui o nível de suporte, que está de volta dos 88.85, que já ganhou suporte nestas duas vezes, ou seja, tanto aqui como aqui, e parece estar a ganhar novamente, e talvez poderá recuperar e ganhar algum suporte a partir daqui. No entanto, o facto de não ser neste momento uma ação estável, ou seja, neste período pequeno, é claro que se vimos durante todo o período, podemos considerar que é uma ação estável, mas durante este pequeno período parece que já não está a mostrar aquela estabilidade que nós gostaríamos de ver, e por isso é um aspecto negativo. Em termos de análise técnica, tanto o FMO System, ok, mostra sinais negativos que pode continuar a cair, não temos qualquer confirmação do Simple Moving Average com inputs de curto prazo, ok, que isto aqui está muitos rabiscos, por isso eu vou só apagar para tu conseguires ver. São estas linhas amarelas, por isso ainda não cruzaram para uma possível subida, por isso ainda pode continuar a cair no curto prazo. E depois aqui na Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, ainda não cruzou, o que significa que também em termos de médio prazo parece que pode continuar a cair. E se isto acontecer e se realmente cair, então irá descer abaixo deste nível de suporte, ok, se romper o nível de suporte, e poderá continuar a cair até os 67, mais ou menos, que ao que me parece é o próximo nível de suporte, assim que romper este. Por isso é mais estes valores que eu quero estar atento, porque neste momento o aspecto mais negativo na Nike, pelo menos com base no meu estudo, é em termos de avaliação. Ou seja, mesmo que tenha tido toda esta queda, porque imaginemos que adquirimos agora e que a Simple Moving Average cruza, a Exponential Moving Average cruza, rompe o SMA, rompe o próximo nível de resistência, que é aqui de volta dos 129, e talvez consiga atingir os máximos. Vamos supor que isto acontece, ok? Num cenário favorável. Então, se isto acontecesse, tínhamos aqui uma valorização de aproximadamente 95%, que é quase 100%, o que é ótimo. Agora, o que acontece é que mesmo ela tendo tido esta queda toda, ou seja, desde os seus máximos, que teve aqui uma queda de aproximadamente cerca de 50%, ok? Ela ainda pode continuar aqui, porque com base no meu estudo, ok? E com as ponderações que vi, que vou partilhar contigo, ela pode cair ainda bastante. E se cair até este nível de suporte, ainda estamos a falar de uma queda de 25% aproximadamente, ou talvez até mais, até 30%. Por isso, apesar de investir para longo prazo e para mim não fazer uma grande diferença, se eu conseguir adquirir a um preço inferior, então por que não fazê-lo?
não é? Ok, então assim sendo, vamos passar aqui à parte fundamental. Por isso tem um price to earnings ratio de 24,75 neste momento, tem um dividend yield de 1,61%, por isso sim, distribui dividendos, sendo que tem um payout ratio de 39% aproximadamente, ou seja, dentro do seu resultado líquido, pegam em 39% para pagar aos acionistas, o que eu preferia que utilizassem, seja para pesquisa e desenvolvimento, seja o que for, para reinvestir no próprio negócio, para conseguir aumentar em termos de crescimento da empresa, ok, para ter um maior potencial, mas, pelos vistos, grande parte do resultado líquido está a ser utilizada para pagar aos acionistas. Ainda por cima, apenas com um dividend yield aproximado de 1,61% neste momento, por isso será que compensa? Agora, aquilo que eu estou a ver é que um dos aspectos mais negativos, apesar de ser a avaliação, e apesar de agora não dizer que seja mau de todo, acredito que a certos valores pode fazer bastante sentido. No entanto, de qualquer modo, eu quero partilhar contigo pelo menos a segurança destes dividendos e comparativamente à mediana do setor, eles se calhar estão a pagar demasiados dividendos, ok? Tu podes ver aqui que é superior à mediana do setor. Apesar de não ser superior por muito, ainda é superior por um bocadinho. Depois também temos aqui interest coverage que está ok na minha opinião. Em termos de total debt to equity também está ok, que é inferior à mediana do setor. Depois passamos ao aspecto mais negativo, que é relativamente à avaliação da mesma. E temos aqui vários, ou seja, em termos de price to earnings, temos em termos de enterprise value to sales, EBITDA ou EBIT, e mesmo price to books e sales, que é negativo comparativamente à mediana do setor, ou seja, que é inferior, por isso eles dão esta má classificação à mesma. É por isso que, em termos de avaliação, que eu considero que seja o aspecto mais negativo desta empresa, apesar de ver potencial, acho que agora está a valores demasiado elevados e por isso queria reservar aqui algum valor para adquirir naqueles valores que acredito que para mim, para o meu perfil e por objetivos, e claro que não é aconselhamento nem recomendação de investimento, mas para aquele valor que eu quero partilhar contigo no final, para mim faz todo o sentido adquirir quando chegar a tais valores. Pronto, depois passamos aqui ao crescimento free cash flow alavancado, ok, que podes ver aqui, e também o crescimento do return on equity, apesar de ser negativo, pronto, pelo menos não é tão mau como a mediana do setor. Depois só temos aqui pequenos aspectos positivos relativamente ao crescimento dos rendimentos forward, mas mesmo assim, pronto, maioritariamente vai quase de encontro à mediana do setor ou até um pouco pior. Por isso, em termos de crescimento, eu acho que não estão nada de especial, ok? Por isso é que eu gostava de ver algum dos seus resultados a ser reinvestido no próprio negócio, mas também eu compreendo que sendo uma empresa que já estabilizou, digamos assim, então é normal que também tenha que compensar os acionistas deste modo. Pronto, em termos de uma empresa lucrativa, é sem dúvida uma empresa lucrativa. Temos aqui a margem de resultado líquido, que é de 10,14%, que é muito superior à mediana do setor. Em termos de return on equity, return on capital, return on assets, também é superior à mediana do setor, ok? Especialmente em termos de return on equity, a diferença ainda consegue ser grande. Depois, em termos de cash from operations, também é bastante superior à mediana do setor, que é um aspecto positivo. E depois, aqui também temos o resultado líquido por trabalhador, que também está ok. Pronto, esta se calhar é a parte mais positiva da empresa. É claro que eu também gostei de ver a saúde financeira, mas em termos do quão lucrativa esta empresa, não tenho nada a apontar. Agora, em termos do valor atual da mesma, sim, tenho aqui algumas queixas a apontar, mas é por isso que eu vou adquirir aos valores que desejo e não aos valores atuais. Agora, comparando o momento, ou seja, o preço atual comparativamente ao S&P 500, para ver o seu desempenho e quão cresceu comparativamente ao S&P 500. Por isso, neste momento, a Nike está a ter no último ano um prejuízo de 15%, enquanto o S&P 500 valorizou aproximadamente 29%. Nos últimos 5 anos, a Nike valorizou aproximadamente 11, 12%, enquanto o S&P 500 aqui quase 90%. E nos últimos 10 anos, a Nike valorizou apenas, digamos, 139%, enquanto o S&P 500 valorizou praticamente 176%, o que, pronto, não é muito longe, mas conseguimos ver que em termos de 10 anos, o S&P 500 conseguiu ter um melhor desempenho, mas se olharmos para os máximos, então aqui sim conseguimos ver uma grande diferença entre a Nike e o S&P 500. A Nike conseguiu valorizar muito mais a partir de, ou seja, desde 1994 até agora. Pronto, aqui também vemos os máximos em termos de retornos totais, ou seja, a contar com os dividendos, ok? E aqui, apesar de estar quase com uma rentabilidade de 1950 no S&P 500, aqui na Nike já é de quase 7.000, o que é muito elevado. Mas pronto, isto aqui já é desde 1994, por isso já é muito tempo atrás. Agora temos interesse aos momentos atuais, porque se a empresa está mais estagnada aos valores atuais, então é isso que temos que ter em consideração. Depois, eu também selecionei aqui 2 artigos, ou seja, um mais positivo e outro mais negativo. Por isso, o mais positivo é relativamente àquilo que o CEO prioriza neste momento, que é relativamente à inovação, para que a empresa possa crescer, e a sua estratégia neste momento é alcançar um crescimento dos seus rendimentos a longo prazo a partir da disrupção da indústria com produtos que são obrigatórios de ter e também com relações pessoais mais profundas com os clientes. Pronto, aqui o aspecto mais negativo é, dentro dos vários estudos que vi que foram partilhados, este foi aquele que achei mais pessimista. É claro que foi um estudo partilhado a 19 de Abril, diz que existe aqui uma margem negativa, ou seja, um possível prejuízo de menos 47%. No entanto, eu queria partilhar contigo algo mais pessimista, porque primeiro, eu acho que é preferível ser mais pessimista do que otimista, e também para teres uma noção qual é que poderá ser a possível queda
caso realmente a Nike comece a cair e rompa aquele nível de suporte. Por isso, se atingir os 64 aproximadamente, estamos aqui a falar de uma queda, ou seja, dos valores atuais, 91 para 64, ou seja, não é deste nível de suporte que eu tracei, mas um bocadinho mais abaixo que aqui nos 64, de 30%, que é um prejuízo bastante elevado aqui num cenário mais negativista. Está bem? Por isso ainda é uma queda muito acentuada. É por isso que, caso realmente tenha esta queda, eu não quero estar a adquirir nos valores atuais, apesar de não me fazer uma grande diferença, porque eu estou a investir por longo prazo e acredito que mais tarde ou mais cedo a mesma, se continuar a querer, pelo menos, digamos, investir na inovação e conseguir realmente ser disruptiva, então poderá mais tarde ou mais cedo chegar novamente aos seus máximos, ok? Nem que seja apenas pelo sentimento dos investidores. Mas pronto, de qualquer forma, se eu conseguir no curto e médio prazo adquirir valores inferiores, então por que não? Agora, o que eu quero partilhar contigo é também em termos de modelos de avaliação. E modelos de avaliação, vamos começar com a ponderação do Finbox, por isso utilizando o DCF, ou seja, o Discount Cash Flow nos últimos 5 anos, Gordon Growth Easy, temos uma possível valorização de 3,90%, utilizando os múltiplos com base no Price to Earnings Ratio de uma valorização de 11,90%, por isso é o que eu disse, em termos de avaliação neste momento eu diria que é o aspecto mais negativo desta empresa, porque acreditamos que esteja talvez demasiado caro, ou pelo menos a margem da possível valorização é demasiado pequena, pois com base na ponderação do Simple Wall Street não detectam aqui grandes riscos. No entanto, como o aspecto mais negativo que eu já partilhei contigo é as avaliações desta empresa, então eles dizem que está sobrevalorizado por 24%. É claro que, na minha opinião, o Simple Wall Street exagera sempre um pouco, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. No entanto, pronto, não deixa de ser um facto que eles apresentam, ou seja, a Simple Wall Street apresenta que está sobrevalorizado por 24%, está bem? Porque é um aspecto negativo, está bem? Por isso, eles dão aqui um fair value de 74, que eu acredito que seja muito inferior, mas pronto, é partilhar apenas para o teu conhecimento. De qualquer forma, outro aspecto negativo é que o crescimento em termos das previsões anuais dos earnings e também dos seus rendimentos está inferior tanto à indústria como à do mercado. Por isso é o que eu digo, estão mais estagnados, mas mesmo assim o crescimento não está tão mal como poderia ser. Por isso não estão assim tão estagnados, porque ainda mostra aqui algum crescimento em termos de previsões. Pronto, depois em termos de saúde financeira da mesma, mostra que tem ativos correntes muito superiores tanto aos passivos correntes como aos passivos não correntes, o que é um aspecto bastante positivo. No entanto, o aspecto negativo é o facto dos ativos não correntes serem inferiores aos passivos não correntes, mas claro, tendo ativos correntes tão superiores, então é totalmente ok. Depois, em termos de debt to equity, mostra que os capitais próprios são superiores ao seu endividamento. Houve aqui uma altura que foi depois do Covid-19 que ainda estava numa situação complicada e aumentaram bastante o seu endividamento, mas agora já estão a aumentar os seus capitais próprios, por isso, apesar de a situação não estar tão favorável como eu gostaria, está ok, porque eles continuam a aumentar os seus capitais próprios. Depois, aqui diz que não existe qualquer inside sell, no entanto, eu acredito que existe. Eles simplesmente não têm informação suficiente, mas eu já partilho contigo que no MarketBeat diz que houve inside sell. Pronto, passando agora ao Stock Rover. Aqui dizem que existe uma margem de segurança de 6%, por isso é uma margem de segurança muito pequena. Um value score de 67, repare que eles darem um value score de 67 é algo muito pequeno, ok? Porque eles costumam dar um value score normalmente, pelo menos nas empresas que eu estudo e partilho aqui, sempre superior. Por isso, em termos de avaliação, é aquilo que eu disse, ou seja, é o aspecto mais negativo desta empresa. Depois, em termos de crescimento, está ok, 78, Quality Score 69 e Sentiment Score de 94. Depois, consideram que seja mais um buy do que propriamente um hold e, aliás, está mais para strong buy do que para buy, só para tu teres noção, está mais perto do strong buy do que realmente do hold. Pronto, depois, no Alpha Spread, começamos logo com o pior cenário, ou seja, eles dizem que está sobrevalorizado por 41%, no cenário base por 19% e no melhor cenário está subvalorizado por 13%. Mas claro, eu pelo menos prefiro ser mais pessimista do que otimista e por isso considerar mais o cenário base e o pior cenário. Por isso aqui no pior cenário eles dizem até que o valor justo, digamos assim, é 53,78. Por isso temos aqui várias ponderações que nos dizem que seria melhor adquirir a Nike a valores inferiores. Depois aqui no Value Investing dizem que existe uma probabilidade de 8,50% da mesma falir, só que eu não dou aqui muita importância a esta parte. No entanto, eles dizem que em termos de DCF, ou seja, de Gordon Growth Easy, nos últimos 5 anos, existe uma possível valorização de 36% aproximadamente, nos últimos 10 anos de 66,60%, e se virmos o EBITDA Multiples nos últimos 5 anos, um prejuízo de 2,20%. Se for nos últimos 10, então já é uma valorização de aproximadamente 20,40%. Depois no MarketBeat, tal como podes ver, aqui dizem que houve inside sell, e com base na classificação de analistas dizem que é uma compra moderada, sendo que tem uma possível valorização de 26,70% com base aqui no MarketBeat. Agora, antes de passar aqui à alternativa, porque eu também queria te apresentar uma alternativa e eu vou adquirir a Nike, não agora, mas quero partilhar contigo qual é o valor, porque eu vou colocar uma ordem limitada para qual eu tenciono adquirir a mesma, por isso eu vou já reservar estes
€300 que é o que eu normalmente invisto mensalmente para a Nike, ou seja, este valor de junho vai estar reservado para a Nike quando atingir estes valores que já tenciono partilhar contigo daqui a nada. No entanto, queria partilhar primeiro contigo aqui o meu ficheiro que foi trabalhado com o meu colega, ok? Que trabalhamos juntos para automatizar este ficheiro, sendo que tu podes aceder a este ficheiro, ok? Sem os scripts, porque é isso que vale mesmo muito dinheiro para nós, ok? Porque isto é ferramentas pagas também de terceiros. Podes ver que no plano 2 é possível fazer a solicitação, ou seja, o requerimento para então a empresa americana que tu tens interesse ser enviado então este ficheiro, seja Excel, PDF e também uma pasta com os documentos, ok? Da SEC, para tu, pronto, acederes a esta informação, mas com a empresa americana que tu tens interesse, entendes? Mas só podes fazer uma vez por mês, caso acedas aqui o plano 2 do Patreon. Por isso, isto aqui é relativamente à Nike, por isso isto aqui é a informação base, isto aqui são os pressupostos. No entanto, mais uma vez, eu prefiro ser mais pessimista do que otimista, por isso eu vou ignorar aqui onde diz otimismo, por isso só considero o conservativo e o cenário base, está bem? E neste momento, o que é que nos diz? Diz que, neste momento, o conservativo é aqui um possível prejuízo de 25,55% e o cenário base é uma valorização de apenas 2,22%, o que é muito pouco. Por isso, aquilo que eu gostaria realmente de conseguir atingir é valores inferiores, obviamente que vai ser inferior a 68,31, porque eu também quero dar uma margem de segurança para mim próprio, está bem? Por isso já vou partilhar contigo, mas em termos de multiples, Enterprise Value to Sales diz que existe um prejuízo de 19,27 e Enterprise Value to EBITDA de 29,13. Aqui o Price to Earnings Ratio, acredito que possa estar enviesado, está bem? Pronto, também tendo em conta as empresas comparáveis, também pode fazer sentido num cenário mais otimista. Pronto, nós também temos aqui muitos outros separadores que podem ser úteis, ok? Pelo menos quando tu fazes e auxilias com base no teu estudo, porque este ficheiro é apenas para auxiliar-te no teu estudo, não é dado aconselhamento nem recomendação de investimento. Isto é utilizado ferramentas pagas de terceiros que realmente custaram bastante dinheiro, mas isto, pronto, é-te enviado uma vez por mês, por isso nós também não podemos estar a enviar isto várias vezes para a mesma pessoa, porque também são muitos patrões, ou seja, são muitos membros do Patreon e por isso temos que ser também seletivos, ou seja, colocar uma limitação. E podemos ver que isto tem a data da avaliação, tem as Key Metrics, porque isto destaca alguns daqueles que eu considero serem os principais rácios, e por exemplo o Debt to Equity mostra aqui a evolução, sendo que já tiveram a 162%, 100%, sendo que agora está mais nos 87% aproximadamente, porque isto também já tem informações dos últimos trimestres. De qualquer modo, tem aqui também os gráficos e depois as demonstrações financeiras que foram utilizadas como base para então chegar a estes valores, ou seja, dentro dos valores justos e fazer as contas, fórmulas, etc. Pronto, depois em termos de crescimento financeiro, temos este separador, temos de qualidade, temos de dividendos, WACC, Top Executives, Insiders, Holders e Scores também. Por isso, este fecheiro ainda está a ser melhorado, como é óbvio, por isso isto só foi agora há 5 dias atrás publicado a possibilidade de tu solicitares este fecheiro para então auxiliar no teu estudo relativamente à empresa americana que tu tens interesse, mas acontece que isto é só para o plano 2, ok? Esta partilha de estudos sobre a empresa solicitada é com base em análise de terceiros e ferramentas pagas, não é dado aconselhamento nem recomendação de investimento e está apenas disponível para ações americanas enquanto o fecheiro é melhorado. Por isso, assim sendo, quero partilhar contigo, só para terminar, então, qual é que é a minha alternativa, e a alternativa que pelo menos deves colocar na watchlist, eu penso que seja aqui a Accenture. Por isso, a Accenture neste momento está aqui a ter uma pequena queda, por isso desde os seus máximos, estamos a falar de uma queda de aproximadamente 26%, 27%, desde os seus últimos máximos relativos, uma queda de 23%, e só falta, deixa-me lá ver quanta porcentagem para chegar ao SMMA, falta apenas 8% para chegar ao SMMA, o que não é muito, ok? 8%, para então talvez ponderar adquirir. Porquê? Porque podemos ver que tem sido, durante todo o seu período, exceto aqui na pior altura do Covid-19, uma empresa estável e agora poderá significar uma oportunidade. Aliás, eu até vou avançar com a mesma para cima para dar uma maior importância. Por isso eu tenho aqui muitas empresas dentro do meu TradingView e vou colocar esta como uma das principais para estar debaixo do olho. É claro que eu também poderia colocar um sinal de alerta, ou seja, eu poderia, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa-me lá ver, por cima da Nike, por exemplo, eu vou colocar aqui uma linha horizontal, tu também podes fazer isto, ok? Também depende se já colocaste uma, porque eu acho que o plano gratuito apenas te deixa colocar uma, e eu vou colocar aqui uma linha e depois adicionar um alerta, colocando com o rato direito, e agora quando cruzar isto avisa-me. Pronto, vou se calhar subir só mais um bocadinho, para isto avisar-me com alguma antecedência. Pronto, nestes valores, mais ou menos, até poderia ser uma boa altura para adquirir a mesma. Pronto, eu vou também acompanhar e ver. Agora, só queria partilhar contigo também que a Accenture vai ter o seu relato dos ganhos também em junho, mas dia 20, ou seja, e vai ser antes do mercado fechar. Pronto, era só para o teu conhecimento, para colocares na watchlist e fazeres o teu próprio estudo, está bem? Por isso, a aquisição que eu tenciono obter
quando atingir certos valores vai ser aqui a Nike, só que tem que ser aqui na conta em dólares em primeiro lugar, e tem que ser quando o mercado abrir, porque neste momento ao colocar uma nova ordem ainda não é possível, por isso eu tenho que esperar que o mercado abra amanhã, porque hoje é segunda, mas é um feriado lá nos Estados Unidos, por isso eu tenho que ser paciente e só posso fazer esta ordem limitada então no dia da manhã, por isso é uma questão de aguardar. E até já. Muito bem, estamos no dia seguinte e o mercado já está aberto, por isso neste momento a Nike está de volta dos 92, mas como eu disse anteriormente, eu não tenciono adquirir nestes valores, ou seja, eu quero reservar o valor deste mês para então adquirir a Nike quando estiver de volta dos 60 e... Muito bem, então o valor conservativo dentro daquele fecheiro automatizado foi 68.31, tal como podes ver aqui. Eu vou utilizar também a análise técnica e fazer aqui uma margem de 5%, mas no cenário conservativo, que para 5% no cenário conservativo para mim é mais que bom. Agora, utilizei este nível de suporte para me guiar aqui na análise técnica com base nos mínimos relativos anteriores, mas o que me convém fazer aqui é traçar uma zona de suporte, por isso eu vou ter que estender isto até cá ao fundo, por isso já vou ser mais preciso, só preciso que isto vá até os valores atuais, porque isto pronto já é utilizando um espaço temporal ainda alargado. Deixa-me cá ver, isto vai até 2018, só que agora tem que ser mais preciso, por isso com base nestes mínimos relativos anteriores, pronto, é mais ou menos isto, por isso tem que ser entre os 67.14 e os 63.98. Agora utilizando a calculadora e com base no valor que me deu no cenário conservativo, então temos 68.31, uma margem de 5%, então 0.95. Por isso temos aqui 64.89 que vai de encontro àquela margem, pelo menos dentro desta zona de suporte que eu tracei, por isso entre 67.14 e 63.98. Está bem, então assim que vou colocar uma ordem limitada com este valor. No dia de ontem mostrei a abrir aqui o gráfico da Nike, por isso canto superior esquerdo Nike e colocar ação, não é CFD, tal como podes ver aqui é a ação, ok? Porque se quiséssemos CFD seria aqui, mas nós queremos evitar os CFDs ao máximo, está bem? Nós queremos uma ação real, e para ser real tem que ser aqui mesmo ação, e para sermos os legítimos donos tem que ser uma ação inteira, por isso eu só vou comprar ações inteiras. Assim sendo, clico com o rato direito, nova ordem, e agora vou colocar aqui ordem limitada. Aqui na XTB, quando o mercado está fechado não é possível, mas quando o mercado está aberto é totalmente possível. Assim sendo, eu vou colocar aqui 64.89, ok, e vou querer aproximadamente, então eu queria reservar cerca de 300, e o mais perto que está de 300 é aqui as 5 ações, por isso sim, eu vou adquirir 5 ações ao valor de 324.45 quando a Nike atingir os 64.89, por isso colocar aqui buy limit e confirmar. Por isso, agora não vai aparecer aqui nestas ordens, mas estará nas ordens pendentes, está bem? Por isso eu vou deixar esta ordem pendente durante o máximo tempo possível até atingir este valor. É claro que, pronto, caso não atinja este valor e continue, por exemplo, a subir, eu também tenho uma posição da Nike que depois vai refletir essa subida, mas se entretanto cair segundo os modelos e segundo o meu estudo, então ótimo que já tenho aqui uma ordem que estará preparada. Por isso, é tudo o que eu queria partilhar contigo neste vídeo. Eu tentarei que no próximo seja feita mesmo uma aquisição e não uma ordem pendente, mas desta vez foi o que me pareceu melhor. Por isso, se este vídeo te foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.